Bem-vindos e bem-vindas a este encontro conversando sobre a palavra. Que a bênção de Deus nos acompanhe neste momento de fé e de reflexão. Depois de conhecermos um pouco a realidade social, econômica, política, religiosa da terra de Jesus, agora sim podemos entender o fato Jesus, o acontecimento Jesus. Ou, usando a palavra aramaica com que certamente era chamado pelo pai e pela mãe dele, o fato Yeshu. O reino de Deus chegou. Este é o centro do anúncio deste homem. Nas terras da Galileia, terra, como já falamos, considerada terra de gente impura, terra fora da Terra Santa. O tempo acabou. Não temos mais que esperar que amanhã Deus tenha compaixão de nós, mande o Messias. Não. Ficar esperando não adianta. O tempo acabou, o reino de Deus chegou. Mudem de mentalidade. Acreditem nesta boa notícia. Este foi o anúncio que, se podemos dizer, um anúncio escandaloso de Jesus. Escandaloso por quê? Porque no meio dos pecadores, no meio dos impuros, em terra considerada região de pagãos, este Yeshu, filho de um carpinteiro, camponês de Nazaré, do interior da Galileia, vem dizendo: não adianta ficar perdendo tempo esperando, porque o reino de Deus acabou de chegar. E olha, reparem bem, contrário a toda a perspectiva da teologia apocalíptica da qual falamos semana passada, este reino de Deus não chega para os eleitos, não chega para os puros, não chega para aqueles que observam a lei. Pelo contrário, a primeira vez que nós encontramos Jesus adulto, encontramos ele na fila dos pecadores, na beira do Rio Jordão, para se fazer batizar por João. Como é que o Deus feito homem está na fila dos últimos e dos pecadores? O próprio João estranha isso, vai dizer: escuta, mas quem deveria batizar eu é tu, não eu batizar você. O que é que você está fazendo aqui? Pode me batizar. Este é o meu lugar. Onde está o último, onde está o pecador, lá está Jesus. E lá está a voz do Pai dizendo dos altos céus: este é o meu Filho amado. Este aí. Não adianta esperar que o Messias venha saindo dos templos, ou venha saindo dos exércitos e dos palácios. Não. O Messias, o Filho de Deus, o amado de Deus, está lá na fila dos pecadores. Este é o primeiro ponto do mistério da encarnação. Onde podemos encontrar Jesus? Ele está aonde ninguém imagina que pudesse estar o Salvador. Escondido, incógnito, numa fila de gente que está pedindo perdão pelos seus pecados. E logo depois, vamos encontrar Jesus andando na beira do mar. Ele abandonou a sinagoga de Nazaré, abandonou a prática comum do povo da sua cidade, se dirigiu a Cafarnaum, mais ou menos uns 25 quilômetros de Nazaré, lá na beira do lago de Cafarnaum, e os primeiros que ele chama para viver junto com ele são pescadores, como nós já falamos, gente considerada impura, gente considerada os últimos,
que nem mais terra tinham para trabalhar, que se sujeitavam a um trabalho que não era trabalho para hebreu, como era a pesca. E é interessante quando nós acompanhamos os primeiros passos desta figura, deste Yeshua de Nazaré, ou Nazareno, como era conhecido, nós o encontramos justamente se deixando tocar pelos doentes, pelos enfermos, expulsando espíritos impuros dos homens, chamando gente que não tinha lugar no reino sonhado pelos fariseus, porque eram gente de segunda categoria, gente impura. E é importantíssimo ver como nós encontramos Jesus no fim do primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. Eu prefiro ficar como base com o Evangelho de Marcos por ser o mais antigo, por ser o mais simples, o que mais descreve os gestos e as ações de Jesus e não dá muitas palavras. Nos conta o Evangelho de Marcos que um leproso se aproximou de Jesus, pedindo para ser curado. Marcos acrescenta o detalhe que Jesus se aproximou dele e o tocou. Estendeu a mão e o tocou. Eu quero, fique limpo. De hoje em diante, todos os outros também vão poder te tocar. Não tem mais perigo de contágio. Ele podia ter dito isso sem tocar. Quis tocá-lo. A consequência desse gesto é uma consequência muito decisiva para Jesus. Reparem bem. De um lado, o leproso, agora limpo, pode voltar ao centro religioso da Judeia. Ele vai ao templo. Jesus manda ele ao templo, aos sacerdotes, mostrando que não foi preciso nenhum sacerdote para purificá-lo. No mesmo tempo, diz o Evangelho de Marcos, que Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, ele ficava fora em lugares desertos. Esta era a lei de Moisés. Você tocou num leproso, você precisa passar um período afastado, 40 dias, era a famosa quarentena, fica longe para provar que não foste vítima do contágio. Ao tocar o leproso, Jesus se colocou na posição de um possível contagiado. E se o leproso, agora limpo, pode voltar para o centro da cidade, ele vai ter que ficar nos lugares desertos, ele não vai mais poder entrar, pelo menos durante um tempo, nos lugares públicos. Por quê? Porque ele podia ter sido contagiado por esta doença. O último lugar aonde encontramos Jesus no primeiro capítulo de Marcos é no lugar do leproso, fora da cidade, proibido de entrar nas cidades, nos povoados. E Marcos acrescenta: de toda parte as pessoas vinham procurá-lo. O novo centro ao redor do qual se move a população não é Jerusalém. O novo centro ao redor do qual se move a população é um lugar deserto, afastado, onde está um homem que teve coragem de tocar um leproso. Por isso, pagou as consequências. É o que vamos ver também no próximo encontro. Esse Jesus que faz questão de se misturar com os últimos
com os rejeitados, com os desprezados, com aqueles que não tinham ideia de poder entrar no reino de Deus, porque o reino de Deus era reservado aos puros, aos justos, aos escolhidos, aos eleitos. Jesus desloca o centro do reino de Deus. Vamos ver isso semana que vem.